Você tem um plano de previdência privada, um PGBL ou um VGBL? Sabe a diferença entre os dois? Sabe se a sua tabela de tributação é progressiva ou regressiva? Já ouviu falar em tábua atuarial? Não entendeu nada do que eu disse? Então você precisa ver esse vídeo. Hoje a gente conversa sobre fundos de previdência privada. Vem comigo! Mas afinal de contas, o que são planos de previdência privada? São investimentos criados para que as pessoas tenham uma renda extra quando se aposentam. Eles têm duas modalidades, o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Para variar, você não consegue entender absolutamente nada por essas siglas, e eu vou explicar a diferença entre os dois agora. Começamos pelo PGBL. E eu já vou dizendo que ele é mais interessante para quem faz a declaração de imposto de renda completa, porque ele permite um desconto de até 12% da sua base de cálculo do imposto de renda. Ficou confuso? Vamos fazer um exemplo. Digamos que você tenha a sua renda em R$100 mil, a sua renda anual, e você tem um PGBL no valor de R$12 mil. Então, a sua base de cálculo não vai ser os 100 mil, e sim R$80 mil. 100 mil menos 12, que é 12% de 100 mil, igual a R$88 mil. A sua base de cálculo diminuiu, então o imposto vai incidir sobre uma base de cálculo menor. Mas não pensa que o governo é bonzinho e não vai te cobrar esse imposto que você está deduzindo. Na verdade, isso daí é só um adiamento do imposto, pois quando você for resgatar o seu PGBL, vai ser cobrado um imposto sobre o total da aplicação. Não é sobre o rendimento, não, é sobre o valor total que você tem aplicado. Então, você deixa de pagar um imposto na sua declaração de imposto de renda, mas você vai pagar ele lá posteriormente quando for resgatar esse dinheiro. Agora, se no seu caso a sua declaração de imposto de renda é simples, é mais interessante o VGBL. O VGBL não permite nenhuma dedução do imposto de renda, porém, a sua tributação é sobre os rendimentos e não sobre o valor total, como é o PGBL. E quanto à tributação desses produtos, existem duas tabelas que são usadas para a tributação, tanto do PGBL quanto do VGBL. É a tabela progressiva e a tabela regressiva, e eu vou explicar direitinho a diferença das duas. Na tabela regressiva, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menor vai ser a sua alíquota de imposto. Ela começa em 35% e vai caindo esse valor no decorrer dos anos até chegar à alíquota de 10%. A tabela progressiva segue a tabela do IR, que tem alíquotas de 0% até 22,5%. Isso vai depender do valor do seu resgate e de qual é a sua renda, porque esses dois valores da sua renda e do resgate vão se somar para daí determinar qual é a alíquota que vai ser usada. No caso da tabela progressiva, caso você faça um resgate no seu VGBL ou PGBL, no momento do resgate a alíquota é de 15% e você irá fazer ajustes lá na sua declaração de imposto de renda. Ou seja, você vai poder ter uma restituição desse valor ou então ter que pagar uma diferença de imposto. Vai depender dos valores aí que foram resgatados e da sua renda. Um detalhe importante a ser observado. Quando você faz a contratação do fundo de previdência, sendo PGBL ou VGBL, se você optar pela tabela progressiva, você pode mudar para a regressiva, ou ao contrário, não pode. A previdência privada pode ser aberta ou fechada. Aberta é aquela que qualquer pessoa pode fazer, chegar num banco ou numa corretora e pedir para fazer um investimento num fundo VGBL ou PGBL. A fechada são aquelas feitas por empresas aos seus colaboradores. Nesse caso, elas têm regras específicas, normalmente só podem ser resgatadas quando o colaborador é demitido ou em sua aposentadoria e elas não podem ser portadas. E eu já explico sobre portabilidade para vocês. Caso você tenha feito
um PGBL ou um VGBL alguns anos atrás e hoje não esteja satisfeito com a sua rentabilidade ou qualquer outro motivo, você pode sim fazer a portabilidade para uma outra instituição. É só conversar com o seu banco ou com a sua corretora de valores, o processo é simples e assim você não precisa resgatar o seu dinheiro para daí colocá-lo em outro tipo de investimento que queira. E quais são as taxas cobradas nesse tipo de investimento? Bom, tem a taxa de administração e essa não tem como fugir, mas você pode escolher taxas mais atrativas pesquisando na lâmina do fundo antes de fazer o investimento. Em alguns fundos também existe a taxa de performance, que é uma taxa caso o desempenho do fundo seja maior do que algum índice que foi colocado como referência. E tome cuidado com as taxas de carregamento e taxas de saída. Alguns fundos de investimentos de previdência privada ainda cobram isso. Fuja deles. Tem vários fundos muito bons que não cobram essa taxa. Então, tem taxa de entrada e taxa de saída? Cai fora. Não faz esse investimento não. Quando você faz um fundo de previdência, você pode escolher qual é o tipo de renda que você vai querer receber quando o benefício começar. Mas não se preocupe, esse tipo de renda pode ser alterada 1 mês, 2 meses antes de você começar a receber esse benefício. Você pode optar receber esse benefício de 3 formas. Você pode resgatar o valor total e depois fazer o que bem entender com esse dinheiro. Você pode optar por receber uma renda mensal vitalícia ou então uma renda mensal temporária. Entre a renda mensal vitalícia e a renda mensal temporária existem várias modalidades. Algumas que caso na morte do beneficiário o herdeiro recebe ou o cônjuge recebe. Então existem várias regras que eu não vou falar aqui nesse vídeo, senão ele ia ficar muito grande. Se você quiser que eu fale mais sobre esse tipo de assunto, sobre os tipos de renda, deixe aqui nos comentários, eu quero saber sobre as rendas do plano de previdência, que eu faço um vídeo só disso. Quando você escolhe uma renda mensal, seja vitalícia ou temporária, para receber o benefício do seu plano de previdência, existe uma tabela chamada tábua atuarial, que é uma tabela que calcula a sua expectativa de venda. Então pensa, quando você vai receber como forma mensal o benefício, você está vendendo o seu patrimônio ao banco e o banco vai te pagar por mês uma certa quantia de acordo com a tábua atuarial que é daquele plano. Então esses valores variam e se você quiser receber por mês, faça com muita calma, com bastante cuidado e estude todas as opções antes de escolher qual o melhor tipo de renda para você. Como todo investimento, tem vantagens e desvantagens. Então, vamos lá, vamos começar pelas desvantagens. A primeira desvantagem, que eu não diria que é uma desvantagem do produto, mas você pode se confundir na hora de escolher um plano para você. Se você escolher um PGBL, sendo que você faz a declaração do imposto simples, você vai ter uma tributação muito grande que não vai valer a pena ter esse plano. A hora que você escolhe um fundo de previdência, se ele é PGBL, ele vai ser sempre PGBL. Você não pode portar um VGBL, um PGBL para VGBL e nem o ao contrário. Então, escolher o PGBL, vai ser PGBL a vida inteira. Você pode portar para outro PGBL. Escolher o VGBL, só pode portar para outro VGBL. Esse tipo de investimento é um investimento para longo prazo. Então, só faça caso você esteja pensando lá na frente. Para curto prazo, existem outras opções que são melhores. E quais as vantagens desse produto? Bom, uma das vantagens é que você pode escolher os beneficiários que não precisam necessariamente ser os herdeiros. Outra vantagem que eu acho bem importante é que esse tipo de produto não entra em inventário. Então, caso o titular venha a falecer, o dinheiro desse investimento vai para o beneficiário bem rápido, sem necessidade de inventário ou de muitas taxas.
Em alguns estados está tendo a cobrança do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança. Aqui no Paraná eu sei que tem e a alíquota parece ser de 4%, mas se informe no seu estado se existe a cobrança desse imposto ou não. Uma outra vantagem desses produtos é que eles não têm o come cotas, como acontece em alguns fundos de investimentos. Eu vou deixar o link aqui do vídeo sobre fundos de investimentos para você entender um pouquinho melhor sobre come cotas. Come cotas, resumindo, é uma antecipação do imposto de renda e acontece 2 vezes por ano. Nesse produto, nos VGBLs e nos PGBLs, isso não tem, o que faz com que a sua rentabilidade incida sobre o todo o investimento, não vai comendo um dinheirinho ali. Então, essa é uma vantagem também. E a outra vantagem é a portabilidade. Não está gostando do fundo? Troca. Simples assim. Os fundos de previdência são produtos com várias particularidades. Felizmente, eles evoluíram muito nos últimos anos e hoje tem fundos de investimentos de renda fixa, né, de previdência privada de renda fixa, multimercado e de renda variável, com diferentes características, taxas de administração, rentabilidade. Então, vale a pena você dar uma olhadinha ali e ver qual que se adequa aos seus objetivos. Antes de escolher um PGBL ou um VGBL, analise bem quais são as opções, qual a tabela de tributação, dá uma olhadinha na lâmina para você fazer uma escolha consciente e de acordo com os seus objetivos. Espero que tenha gostado desse vídeo, tenha bons investimentos e a gente vê no próximo vídeo. Até